É muito comum as pessoas, não sabendo o significado de anarquismo político, acabarem tendo uma interpretação errônea dessa ideologia. Olá, seja bem-vindo ao canal Anarco-Transhumanismo Brasil. E essa discussão já é antiga. Rico Malatesta, no seu livro Anarquia, comenta sobre a possível interpretação que as pessoas poderiam ter sobre esse nome. Já no início, o livro começa dizendo: a palavra anarquia vem do grego e seu significado literal é sem governo, a condição de um povo que vive sem uma autoridade constituída sem governo. Antes de tal organização começar a ser considerada possível e desejável por toda uma escola de pensadores e aceita como objetivo de um partido que agora se tornou um dos fatores mais importantes nas lutas sociais dos nossos tempos, a palavra anarquia foi universalmente usada no sentido de desordem e confusão, e é até hoje usada nesse sentido pelos desinformados e opositores políticos com interesse em distorcer a verdade. Sabemos então que o anarquismo não é aquilo que te contaram. O anarquismo propõe organização sem hierarquia impostas. Agora vamos abordar duas características defendidas pelo anarquismo, que são a ajuda mútua e a autogestão. A definição de ajuda mútua ou apoio mútuo é a cooperação voluntária entre pessoas sem hierarquia, baseada na solidariedade e na reciprocidade. Para o anarquismo, especialmente para Piotr Kropotkin, a ajuda mútua é um instinto natural e uma força evolutiva tão importante quanto a competição. Os princípios dela são: voluntariedade. Ninguém é obrigado a participar, ajudar ou cooperar. A participação nasce da livre escolha, não de ordens, ameaças, dívidas ou alguma chantagem. Horizontalidade. Não existe hierarquia fixa. Ninguém dá ordens permanentes a ninguém. Decisões e responsabilidades são distribuídas igualmente entre todos os participantes. Significa que funções de coordenação podem existir, mas são rotativas, revisáveis e não dão poder de mando. Reciprocidade. A ajuda não é unilateral. Todos os envolvidos ajudam e são ajudados em algum momento. Não há caridade, mas sim troca difusa e não contábil. Não se exige retorno direto. Você me ajudou, então eu ajudo você exatamente de volta. A confiança é de que, se todos ajudam quando podem, todos recebem quando precisam. Sem coerção ou exploração. Se alguém sistematicamente recebe ajuda, mas nunca ajuda, o grupo pode conversar, ajustar ou até se afastar, mas sem punição violenta ou prisão. O outro princípio é a autogestão, e a sua definição é a capacidade de um grupo de pessoas gerir diretamente sua própria vida, trabalho ou comunidade, sem patrões, governos ou burocracias externas. Decisões são tomadas coletivamente por consenso ou assembleia. Os princípios são tomada de decisão direta. As pessoas afetadas por uma decisão são as mesmas que tomam a decisão. Não se elege um representante com poder de decidir por todos por um mandato longo. Representantes podem existir apenas para tarefas específicas, como mandato revogável a qualquer momento e sem poder autônomo. Ideal: decisão por assembleia ou consenso. Rotatividade de funções. Todas as funções, inclusive as que exigem mais responsabilidade ou conhecimento, são exercidas por rodízio entre os membros do grupo. Evita-se a criação de especialistas no poder. Quem sabe mais ensina aos outros. A rotação impede que alguém acumule influência ou controle sobre recursos. Responsabilidade coletiva. Se algo der errado, uma obra mal feita, um recurso mal gasto, um conflito mal resolvido, todo o grupo assume a responsabilidade, não apenas um culpado. A solução é construída por todos. Não há demissão ou punição individual. O grupo inteiro revisa o processo, aprende e ajusta as regras. A responsabilidade coletiva gera aprendizado. Agora que você sabe que anarquismo não significa bagunça, você deve estar se perguntando o porquê de terem escolhido esse nome tão estigmatizado para representar uma ideologia que prega o completo oposto disso. Na Revolução Francesa, chamar alguém de anarquista era uma forma de desqualificá-los, como acontecia com os Rajis, que era um grupo social radical que reivindicava a igualdade civil, política e social, preconizando a taxação dos gêneros alimentícios, a requisição dos grãos e o pagamento de tributos pelos ricos. O primeiro autodeclarado anarquista foi Pierre Joseph Proudhon, em seu livro O que é a Propriedade,
que via a ambiguidade dessa palavra, que não necessariamente significa desordem, mas a falta de governo em situações onde ele é visto como desnecessário. Ou seja, quando ele é usado em contextos que legitimam o poder sobre os outros através de alguma hierarquia coercitiva. Posteriormente, o símbolo que você provavelmente já viu pichado em algum muro ou na mídia sendo usado na representação de algum delinquente, o A dentro do círculo. O significa anarquia é ordem. Mas assim, por que até hoje tem pessoas que têm uma visão errada do anarquismo? E a resposta é simples: a propaganda. Quando você pensa em anarquista, provavelmente na sua cabeça vem a imagem de um cara muito louco que não se importa com nada, só quer saber de beber, se drogar, vagabundear pelas ruas e não se importa com ninguém. Até em filmes e desenhos não é incomum vermos o símbolo anarquista sendo usado em contextos onde vemos jovens rebeldes sem causa fazendo alguma baderna. É muito importante manterem no imaginário das pessoas essa ideia de que o anarquismo é bagunça, caos e desordem, que é para fazer as pessoas descredibilizarem qualquer crítica ou organização anarquista justamente por achar que isso é incoerente. Enfim, até hoje muitos por ignorância não sabem o real significado de anarquismo no contexto político, e é nossa responsabilidade mostrar o verdadeiro significado para aqueles que acabaram aprendendo de forma errada através de propagandas que visam pintar o anarquismo de forma negativa. Vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado links de livros e textos sobre anarquismo para você poder estar lendo na íntegra e assim aprendendo também. Eu pretendo trazer aqui nesse canal outros vídeos explicando algumas dúvidas que as pessoas podem ter sobre o anarquismo e também temas relacionados à tecnologia, notícias políticas, sociais e transhumanismo, já que é a junção desses dois temas que eu dialogo aqui nesse canal. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre o vídeo ou uma dica nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assista esse vídeo que está aparecendo na tela, onde é explicado a origem e história do anarquismo. Até mais!